Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui. E nessa quarta-feira vamos ter a estreia do Coritiba na Copa do Brasil, diante do Santos, às 19h30 na Vila Belmiro, quinta fase da competição, que é a fase que antecede as oitavas de final. Então falar tudo sobre essa partida, mas sempre lembrando que se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda muito. Então vamos direto às informações da partida. Coritiba divulgou os relacionados, já viajou. Temos algumas novidades, algumas alterações, algumas surpresas, pelo menos para mim. No gol, sem mudanças, Kehler e Pedro Rangel. Na lateral, nós temos a presença do Bruno Melo. Eu fiquei até surpreso, ele saiu ali sentindo dores contra o Atlético Mineiro, mas está entre os relacionados. Além dele, o Felipe Jonathan, o outro lateral esquerdo. E na direita temos o Lucas Taverna integrando a delegação, porque o JP Sherman pertence ao Santos e por contrato só poderia entrar em campo se o Coritiba pagasse a multa, que é de R$ 1 milhão, se eu não me engano. E não faz sentido você pagar essa multa, né? Convenhamos, um jogador aí que nas últimas partidas nem titular vinha sendo, e é muito dinheiro para uma partida só. Né? Se fosse lá na frente, uma semifinal, uma final, talvez valesse o investimento, mas agora tá muito cedo, tá muito cedo. Acho que a postura do Coritiba é correta. Acho que nem não devem ter nem cogitado pagar, né? E o outro lateral direito é o titular das últimas partidas, que é o Tinga. Na zaga, Jaci, Maicon, o Moledo voltando a ser relacionado, Thiago Santos e Thiago Coser. No meio-campo, Fernando Sobral, Josué, Sebastião Gomes, Vini Paulista, o Alisson e o William Oliveira, sem muitas alterações ali, o Gustavo novamente fora, né? Eu tô sempre comentando isso, mas é curioso a passagem do Gustavo aqui pelo Coritiba. No ataque, Breno Lopes, Fabinho, Lavega, Lucas Ronier, eu passei aqui o slide, eu voltei, Lavega, Lucas Ronier, Pedro Rocha e Renato Marques. Renato Marques foi expulso no Brasileirão, mas como é outra competição, vai estar disponível. Também sem novidades, os meninos dessa vez não foram, né? Nem o Enzo, nem o David. Então aí os relacionados do Coxa. E vamos à provável formação do Coritiba. Todos os vídeos que eu faço de pré-jogo, assim, coloca a provável formação, geralmente a gente imagina bastante como que vai ser a equipe. Essa equipe aqui foi difícil, tá? Eu pesquisei, mas as notícias que a gente acha, ninguém tem essa informação de como vai estar a escalação para amanhã. Então é tudo especulação. Então essa escalação que está aí é uma especulação minha, o que eu acho que vai acontecer com o Coritiba para iniciar o jogo contra o Santos. Vamos falando posição por posição e porque eu acredito que vai ser dessa maneira. Vamos ver se eu cravo, né? Difícil, porque tem muita variável aí. No gol, Pedro Rangel, essa posição não tem dúvida nenhuma. Melhor em campo no domingo contra o Atlético Mineiro. Vem muito bem desde que assumiu a posição depois da lesão do Morisco. Já começa a ter uma discussão de como vai ser a volta do Morisco se o Pedro Rangel mantiver esse desempenho, mas isso é um problema que a gente vai encarar lá para frente, talvez só depois da Copa do Mundo. Então, o nosso titular absoluto no gol. Na lateral direita, eu não consigo pensar em outra opção que não seja o Tinga. O Tinga jogou o jogo inteiro contra o Atlético Mineiro, foi um dos melhores em campo, correu demais, teve um trabalho no primeiro tempo ali com o Coelho, com o Renan Lodge, e foi bem. Por que eu falo isso? Se o Sherman tivesse disponível, eu poderia jogar o Sherman para dar uma rodagem de elenco. Acho extremamente improvável que ele coloque o Lucas Taverna, né? Tipo, improvável a chance é praticamente zero, né? Então, o Tinga. Outra opção que poderia ter é o Thiago Coser na direita. Ele jogou assim várias vezes no ano passado com o Moser e foi bem. Ali um zagueiro jogando como lateral, fecha bem a defesa. Aí, se isso acontecesse, acho que não vai acontecer, precisaria alterar ali a zaga, porque na zaga eu coloquei o Thiago Coser como titular. Palpite, tá? Vendo o Maicon, tem a questão da idade, o Maicon tá jogando com muita frequência, tá sendo sempre titular, né? O último jogo, a diferença entre as partidas de 3 dias, então o Maicon vem se queixando ali de algumas dores, a gente viu nos vídeos divulgados pelo clube, que ele cita ali que está com algumas dores, e é natural da idade também. Então, o meu palpite é que o Coser comece. O Jaci vai ser titular. Eu não consigo imaginar o Maicon fora e o Jaci fora. Então,
a zaga que eu palpito para amanhã é essa. Na lateral esquerda, coloquei o Felipe Jonathan, o Bruno Melo saiu machucado no Atlético contra o jogo contra o Atlético Mineiro ali no primeiro tempo. Eu achava que ele nem iria para Santos, mas está entre os relacionados. Aí se ele não fosse, a gente teria a volta do João Almeida, imagino que não aparece há muito tempo. Mas levando em conta essa questão do Bruno Melo ter saído, é muito mais provável que ele tenha ido ali para compor elenco. Que bom que está disponível, né? Sinal que não foi grave o que aconteceu, mas acho bem difícil o Seabra forçar o Bruno Melo ali. Então a tendência é o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Meio campo, o que eu imagino que vai acontecer? O Alisson começar como titular. O Vini estava bem desgastado no jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente naquele contra-ataque que ele puxou. Deu para ver que ali foi a última carga de bateria que ele tinha. Acabou ali, ele estava esgotado, foi substituído logo depois. Então, até para dar uma rodagem, o Vini acho que já vem de. Ele jogou contra o Galo, jogou contra o Botafogo. Agora eu não me lembro se ele jogou contra o Fluminense. Me fugiu da memória se ele começou contra o Fluminense. Acho que começou, né? Porque o Alisson entrou no segundo tempo e quase entregou um gol pro Fluminense, aquela bola que ele tenta sair jogando. A jogada segue, cai no pé do John Kennedy e o Rangel faz uma defesaça. Então, se a memória não está me traindo, o Vini tem pelo menos 3 jogos aí seguidos como titular. Então, meu palpite é que o Alisson comece. E ele era nosso titular até pouco tempo atrás, acho um ótimo jogador. Tem perdido espaço, principalmente acho que pelas questões físicas dele, de estar lesionado, de às vezes estar suspenso. À frente do Alisson, Sebastião Gomes, aí não acho. Se o Sebastião Gomes não jogar, vai ter que jogar o Vini, né? Porque não vai botar quem? Vai botar Sobral, vai botar o William Oliveira? É difícil, né? Então o Sebastião Gomes eu acho que vai ser o titular. Josué, ele saiu ali mais ou menos na metade do segundo tempo contra o Galo. Também, assim como o Maicon, um jogador com mais idade, mas até pelas opções de elenco, se o Josué não jogar, teria que mudar muita coisa, né? Teria que puxar o Ronier para o meio, fazer aquela formação que jogou mais ou menos contra o Cruzeiro e contra o Cruzeiro, né? O Josué estava fora. Então acho que alteraria muita coisa. Ele foi poupado, entre aspas, ali alguns minutinhos contra o Galo. E vai jogar, talvez jogue menos tempo, saia no intervalo. Mas eu vejo o Josué até bem fisicamente, está aguentando a exigência do Campeonato Brasileiro que a gente vinha jogando até então. Então, esse seria o meu meio-campo. No ataque, para mim tem 2 posições que não tem dúvida do que vai acontecer, que é o Ronier pela direita e o Pedro Rocha no comando de ataque. Assim, seria muita surpresa se os dois não começassem como titulares. Aí na lateral, não, na ponta esquerda, eu deixei o Breno Lopes. Mas tem uma suspeita que pode. E o Lavega ali, o Breno Lopes também foi substituído no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele é substituído com frequência, né? Quem sabe para dar um gás novo, o Lavega jogue. Tem os exames também, hoje em dia tem exames para ver a probabilidade de lesão, se o jogador está muito próximo de estourar. Imagino que tenham feito isso e saibam as condições dos atletas. Mas eu deixei o Breno Lopes ali, talvez seja até mais torcida do que previsão, que eu venho pegando tanto no pé dele anteriormente, mas vem de 2 gols aí em 2 jogos, 2 gols importantes que ajudaram o Coritiba a pontuar, então seria legal essa sequência para ele, para quem sabe fazer mais um gol, ter sequência. É um jogador que a gente precisa dele, né? Caso não jogue, como eu disse, então entra o Lavega no lugar dele. Então, do Coritiba é isso. Eu acho que eu passei aqui por todas as probabilidades do que pode acontecer. Então, as posições-chave assim, de dúvida é quem joga ao lado do Jaci. A lateral esquerda eu nem coloco muito como dúvida, eu acho que vai o Felipe Jonathan. Então, o companheiro do Jaci. Quem joga à frente da zaga, se é o Vini ou o Alisson. E na ponta esquerda, Breno Lopes ou Lavega. Então, essas são as principais dúvidas. Modificações além dessas seriam bem surpreendentes. Então vamos aguardar amanhã o que o Seabra reserva para a gente. Além do Coritiba, temos o nosso adversário, o Santos. O provável Santos, comandado pelo Cuca, vai de Diógenes no gol. O Brasão teve o falecimento do pai dele, o Santos liberou
o Brasão até quinta-feira, então já não está treinando aí, não tem como jogar, né? Não vai no dia do jogo aparecer sem ter treinado nos últimos dias. Então vai o Diógenes. Eu fui até pesquisar, o Diógenes tem apenas 2 jogos oficiais como profissional pelo Santos. Além disso tem dois amistosos também, mas jogo para valer 2. Então é um ponto que pode pegar ali. Ele não é tão menino assim, ele já tem 25 anos, mas vamos ver. O Brasão, pelo que eu vi, não é um bom goleiro. Teve ótimos momentos, mas está numa fase de instabilidade ali. Ainda assim, é o titular absoluto, isso aí talvez possa pesar para o Santos. Além do Diógenes, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, fechando a defesa. No meio-campo, William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal ou Moisés. No ataque, Neymar e Gabigol. Teve muita especulação se o Neymar iria para o jogo, né? O Neymar já está aí uma sequência que ele fez as últimas 3 partidas como titular e jogou os 90 minutos nas 3. Acho que é isso, acho que ele não foi substituído em nenhuma das 3. Então está numa sequência muito grande de jogos. Ele tem todos os problemas físicos que a gente conhece, tem lesões recorrentes, então era uma dúvida se ele iria para o jogo, mas as informações que a gente tem é que ele vai para a partida ao lado do Gabigol. Olhando esse time do Santos, eu já tinha comentado depois do jogo contra o Galo, eu passei ali pela classificação do Brasileirão e já comecei uma análise bem superficial sobre o Santos. O que pega nesse time do Santos para mim é um time numa crise absurda, é uma crise institucional, uma crise administrativa que se reflete em campo. O Santos está muito mal assim. Teve um empate com o Recoleta, que foi uma vergonha. O Recoleta está na metade de tabela no Campeonato Paraguaio, veio com o time reserva e o Santos não conseguiu ganhar. Assim, foi um jogo que explodiu a crise no Santos. E aí teve no fim de semana a derrota por 3-2 para o Fluminense também na Vila Belmiro. Os 2 jogos teve polêmica do Neymar. No jogo com o Recoleta ele bateu boca com o torcedor. Tudo que o Neymar faz vira notícia, vira meme, né? E agora no jogo contra o Fluminense teve a questão da mão no ouvido dele, que ele falou que estava coçando o ouvido. Mas enfim, isso não é problema nosso. O que interessa pra gente é o que esperar desse Santos. E o que eu tinha comentado, que eu fiz agora, enrolei um monte para concluir meu raciocínio, é que o Santos tem um problema gigantesco que e esperem eu concluir o raciocínio antes de me xingar, que é Neymar e Gabigol. São 2 ótimos jogadores, não vamos discutir a qualidade técnica dos 2. A questão é, os 2 não marcam absolutamente ninguém. Então o Santos, na fase defensiva, defende com 8 jogadores de linha. E no futebol moderno, no futebol atual, que é tão intenso, você se defender com 2 a menos é muito difícil. Sobra espaço para o adversário, falta combatividade no Santos. Isso se reflete em campo. Para você ter 2 caras assim, primeiro que é praticamente impossível, a possibilidade de você ter 2 jogadores nessas condições e não marcar seria se eles fizessem muita diferença na frente. Assim. Só que a gente está em 2026, não estamos em outra época que você tem 2 atacantes bons, eles vão lá fazer 3, 4 gols por partida. Não é assim que funciona. Então o Santos tem esse desequilíbrio enorme e o Coritiba tem que apostar nisso. A crise que o Santos está, a gente não pode ressuscitar o Santos, tem que ir com cuidado. É um time que tem qualidade individual, tá nítido. E você olha a escalação, tem bons jogadores no Santos, principalmente os 2 atacantes, como eu falei. Mas a chave para a gente ganhar do Santos, voltar com a classificação, entre aspas, encaminhada, é apostar nessa intensidade baixa que o Santos tem e na crise, fazer a torcida jogar contra, segurar ali 15, 20 minutos e manter o ritmo que o Coritiba tem de entrega total que a gente está vendo aí nas últimas partidas. Um time intenso, um time que corre, um time que marca muito. Eu tenho ressaltado isso, a gente não pode reclamar do Coritiba, tem muita coisa que a gente pode reclamar, que é investimento, que é falta de contratação, mas do elenco a gente não tem o que reclamar, que esse elenco se entrega e deixa tudo em campo. Curitiba está jogando no limite. E se jogar no limite hoje, né? Se jogar no limite hoje contra o Santos, volta para Curitiba com a vitória. Eu tenho certeza disso. Se o Curitiba jogar com a intensidade que vem jogando nas últimas partidas, se pressionar o Santos, se aproveitar essa desvantagem numérica, o Curitiba vai voltar com a vitória. Se entrar um time com uma rotação um pouquinho abaixo, que foi, por exemplo, o que a gente viu no Atletiba,
que a gente viu o nosso rival a 200 por hora e o Coritiba a 10, vai dar ruim. Porque os dois ali da frente vão achar um espaço, vão achar uma jogada e vai decidir. Então o Coritiba precisa estar com foco total, entrar possuído na partida. Tem que entrar com a energia lá em cima, porque daí vai dar certo. Aí vai dar certo e isso vai expor as deficiências do Santos. Mas agora só, como eu tinha falado agora, instantes atrás, se entrar numa rotação um pouquinho abaixo, vai dar problema. Então, aproveitar a má fase e aproveitar o desequilíbrio de intensidade que o Santos tem, que eu já expliquei o motivo. Então, passamos aí pela escalação do Santos, um breve palpite meu do que o Coritiba deveria fazer para amanhã, e deve se defender, tá? Não tem que ir para cima lá, recua, tá jogando sempre assim, fechadinho e no contra-ataque. Deixa eles virem. O Santos já tem os dois lá na frente, o resto do time ainda vem e tá no nosso campo ali atacando. Contra-ataque neles e aproveitar o espaço que a gente vai ter. Fechamos aqui a análise da partida e tem uma curiosidade que é muito interessante, que é a situação do Neymar, né? O Neymar é o principal assunto hoje do Brasil, eu acho, né? Se abre rede social, se abre qualquer coisa, é só Neymar, porque a gente está às vésperas da Copa do Mundo e tem toda a situação envolvendo ele, se ele vai ser convocado ou não. E o obstáculo para ele ser convocado, além de muitas coisas, 3 desses obstáculos passam pelo Coritiba, porque até a convocação do Carlo Ancelotti, o Santos vai enfrentar o Coritiba 3 vezes. No jogo de hoje, 19h30 pela Copa do Brasil. Aí, quase daqui 20 dias, né, mais ou menos, no dia 13 de maio, também 19h30, no Couto Pereira, o jogo da volta. E aí, 4 dias depois, temos o jogo do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, novamente, 11 da manhã. Então, a chance do Neymar ir para a Copa do Mundo passa muito pelo coxa. O Santos, acho que se não me engano, tem 8 jogos, em torno disso, até o Mundial. 9, talvez. Agora de cabeça está me fugindo. Mas, enfim, é mais ou menos essa quantidade de partidas. Praticamente 1/3 é contra o Coritiba. Então, pode ser um divisor de águas. Como o meu foco é o Coritiba, espero que seja um divisor de águas negativo. Que ele vá mal nas 3 partidas, quem sabe compense nas outras e aí é problema dele, problema da seleção brasileira. O meu foco aqui é o Coritiba. Então teremos essa overdose de Santos e Coritiba e muito Neymar para a gente observar e ver o que vai acontecer. E que o Coritiba saiba aproveitar esse mau momento dele. A impressão, eu acompanhei muito, para fazer o vídeo de hoje, eu acompanhei muitos santistas assim que cobrem o clube, lá, Clube Paulista, e a gente vai vendo opiniões assim do que está acontecendo. E eu vi um deles falando que a sensação que ele tem é que o Neymar largou assim, o jogo com o Fluminense, ele está de saco cheio, não aguenta mais. Gente perturbando ele. Tem a questão também dele. Deve ter uma frustração muito grande dele não conseguir mais jogar o que ele conseguia jogar, porque a idade chega para todo mundo, ele tem muitas lesões, então um cara que já jogou o que ele jogou, ele vê ali o futebol que ele está apresentando, deve ter uma frustração muito grande em relação a isso. Deve ter a frustração também de jogar com os companheiros que ele joga. Quem passou a vida inteira jogando com Messi, Suárez, Mbappé, Xavi, Iniesta, agora tem aqueles jogadores que a gente viu agora há pouco. Então isso deve pegar pesado para um jogador como esse também. Que o Coritiba não seja o time que ressuscite o Neymar nem o Santos, né? Chega, o Coritiba já teve a sua fase ali de ressuscitar morto, que não aconteça mais e eu acho que não vai acontecer. Essa equipe está dando muitos motivos para a gente ter confiança. Então é isso, temos o Coritiba no caminho do Neymar até a Copa do Mundo. Tô quase fechando aqui, gente. Vamos à arbitragem para o jogo de hoje com Bruno Arleu de Araújo, vai ser o árbitro da partida. Eu acho que o Bruno Arleu já apitou algum jogo do Coxa esse ano, tá me fugindo de memória agora, mas a gente não teve nenhum jogo com grande polêmica de arbitragem nesse Brasileirão até agora, né? Então, caso ele tenha apitado, eu acho que apitou, foi algum jogo que ele passou despercebido. E para fechar, o último assunto do vídeo de hoje, eu fiz um vídeo curto, quem quiser voltar tem informações mais completas, um shorts
aqui no YouTube, também tem no TikTok, no Instagram. Quem não segue ainda os canais nas redes sociais também pode seguir, ajuda bastante. Coritiba, a última vitória do Coxa contra o Santos na Vila Belmiro foi em 2011, gente. 15 anos, mais um tabu no caminho do Coritiba. Quebramos o tabu contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, agora contra o Galo. Fazia 10 anos que não vencia no Couto Pereira. Então o Coritiba está derrubando todos os tabus que aparecem pelo caminho. Hoje tem mais um. Esse jogo, o Coxa venceu por 3-2. Um jogo muito movimentado. Gol do Jesse, do Marcos Aurélio e do Léo Gago no finalzinho. Os 2 gols do Santos foram do Borges. Borges, aliás, que perdeu um pênalti, defendido pelo Edson Bastos. Aí vem a estatística pós-jogo de 2011. Empatamos em 2012, empatamos em 2013, foi um jogo que o Alex foi muito bem ali em 2013, e depois, então, foram 2 jogos, 12 e 13. De 2014 para cá, foram 9 partidas na Vila Belmiro. 9 derrotas seguidas do Coritiba. O Coritiba perdeu as últimas 9 partidas contra o Santos na Vila Belmiro. Eu sabia que estava bem ruim a situação lá, né? O desempenho, o retrospecto do Coritiba lá no estádio do Santos, eu não lembrava que era tão ruim assim. Então aí, ó, tá uma ótima oportunidade para o Coritiba chutar mais um tabu, porque você não pode ficar tanto tempo sem ganhar de um adversário, por mais forte que seja. Se a gente for ver, nos últimos anos o Santos nem estava tão forte assim, né? Teve jogo de Copa do Brasil nesse meio do caminho, teve Brasileirão, teve Série B e o Coritiba só perdendo. Então, confiante, porque esse elenco tá fazendo merecer a nossa confiança, e também os tabus foram feitos para derrubados. O Coritiba vai derrubar mais um tabu nessa quarta-feira, também conhecida como hoje. Então é isso, gente. Fechamos o nosso pré-jogo dessa estreia do Coxa na Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil, apesar do Santos estar em crise. A gente viu o retrospecto do Coritiba aí nos últimos anos. Não dá para bobear. Vamos quebrar mais o tabu, mas é muita concentração em um time assim com 100% de intensidade. O que vai fazer o Coritiba ganhar o jogo de hoje é intensidade. Pelo motivo que eu falei lá quando a gente estava falando do Santos, que é uma equipe que defende com 2 jogadores a menos. Esse é o caminho da vitória para o Coxa no jogo dessa noite, tá bom? Então depois da partida voltamos com tudo sobre o que aconteceu lá na Vila Belmiro. Esperamos com uma vitória que encaminhe, quem sabe, uma classificação do Coxa, que faz tempo que a gente está sofrendo na Copa do Brasil. Tá bom, gente? Então até o pós-jogo depois de Coritiba e Santos. Valeu, até a próxima.